CPI da telefonia encerra ciclo de audiências públicas nos municípios do Amazonas. Porto de Itacoatiara é reaberto e tem 6 meses para cumprir as exigências da Capitania dos Portos. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver a audiência proposta pelo deputado Francisco Souza discute sobre a criação da capelania do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Amazonas. E ainda, educação fiscal entra em debate na Assembleia Legislativa. Começa agora o programa Bom Dia desta terça-feira, dia 15 de outubro de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Pelo menos 600 comunidades rurais dos municípios de Itacoatiara, Maués e Parintins vivem em estado de isolamento por conta da falta de serviços de telefonia móvel e fixa e internet. A precariedade dos serviços nessas localidades foi relatada aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia da Assembleia Legislativa do Amazonas durante audiências públicas realizadas na semana passada pela repórter Raquel Albuquerque e o cinegrafista Janderlan. Com quase 50 mil linhas telefônicas e apenas 14 torres, o resultado não poderia ser outro. Aqui em Itacoatiara cai demais a ligação aqui, a gente tenta completar, o pessoal vem, liga pra gente, cai muito a ligação. Em outro município, a comerciante Elaine da Silva estranha o fato da ligação chamar, mas a comunicação não completa. Aqui em Maués, a telefonia é um pouco ruim. Por exemplo, eu ligo para minha mãe e o telefone chama na ligação, mas o telefone dela fala que como se eu não tivesse ligado para ela. Na terra dos Bumbás, a dona de casa, Elionai Marinho, também enfrenta problemas na comunicação. Aqui em Parintins é muito ruim. As ligações que a gente faz, a gente começa a estar ligando, aí começa a cair o sinal, aí a gente compra os créditos também somem todinho, a gente não tem como tá muito ruim mesmo. Já tentei ligar várias vezes para Manaus, eu não consigo, já tentei ligar para minha mãe em Maués, não pega a ligação, está muito ruim mesmo. Itacoatiara, Maués, Parintins. Municípios distintos, realidade semelhante. Essas cidades fecharam o ciclo de audiências públicas realizadas pela CPI da telefonia, contemplando 22 municípios do interior do Amazonas. A primeira etapa do trabalho da comissão. O relator do Serviço Móvel, o deputado Adjuto Afonso, destacou as principais denúncias dos ribeirinhos. Negligência das empresas que operam, a questão de antenas, por exemplo, eu acho que isso vai ser a nossa principal recomendação. Reclamações, por exemplo, de créditos de telefonia, você coloca R$20, fala 1 minuto, já terminou o crédito. Então, várias reclamações. Eu acho que as empresas, elas já ficou comprovada a sua ganância, né, de faturar. A Lei Geral das Telecomunicações, ainda de 1998, determina 3 pontos básicos para o sistema de comunicação. O primeiro trata da telefonia fixa, que prevê a universalização do serviço. Primeiro, que aonde haja telefonia, que quando houver problema, a manutenção ocorra em no máximo 5 dias. E a obrigatoriedade do funcionamento desse telefone, que em muitas comunidades não ocorre. A outra é que aonde a escola, posto de saúde, aonde tem a presença da Polícia Rodoviária Federal, aonde são áreas remanescentes de quilombolas, aldeias indígenas, e essas comunidades com mais de 100 moradores, é obrigatória a presença da telefonia fixa. Lembrando que até 40 quilômetros, a operadora que deve se fazer presente é a Oi Telemar, e acima de 40 quilômetros de distância da área urbana do município é a Embratel. Então a população tem que tomar conhecimento disso e cobrar. Outro ponto da legislação regulamenta a telefonia móvel. As empresas são obrigadas a instalar antenas apenas em áreas urbanas. Para se ter uma ideia da situação atual na comunicação móvel, na capital, Manaus, por exemplo, são 623 torres para um pouco mais de 1.800.000 habitantes. Uma média de 6.200 clientes por antena. De acordo com a União Internacional das Telecomunicações, UIT,
Para se manter a qualidade do serviço, uma antena só poderia comportar 1000 linhas. No sistema de internet, a situação é ainda mais preocupante, já que não é um serviço público concedido, o que impede o Estado de determinar que o atendimento seja prestado. Internet é um serviço privado, portanto, o preço não tem regulação do governo federal. O governo federal regula o preço da telefonia fixa e da telefonia móvel, mas não regula da internet. O que regula o preço da internet é a lei de mercado. Considerando que você tem pouca oferta e muita procura, o resultado objetivo é o preço alto. Portanto, nós precisamos de uma mudança na legislação para definir também a internet como serviço público essencial. Para o deputado Cabo Maciel, o maior problema no sistema geral de comunicação no Amazonas está na relação oferta versus demanda. As empresas elas encharcaram o mercado com venda de aparelhos, chips e outro tipo de acessório usado, modem, etc. e tal, e a capacidade de aguentar isso ela não tem. Os deputados Tony Medeiros e Vanderlei Dallas também participaram dos debates no interior. Os presidentes das câmaras de Itacoatiara e Parintins destacaram o papel da CPI. Isso representa um reforço nessa nossa luta municipal, com a participação dos deputados estaduais, representa um grande reforço para buscarmos realmente soluções para isso, soluções concretas. A população de Parintins tem a oportunidade de vir aqui, de dizer aos deputados como que se sentem com relação a esse serviço e a partir daqui, a partir das audiências que estão acontecendo no estado todo, o serviço que a CPI está fazendo, eu acredito que muita coisa, que o resultado dessa CPI seja importante. Depois de passar pelos municípios, o próximo passo da CPI da telefonia são as oitivas, onde as operadoras e órgãos como o Ministério Público, o PROCON e a Agência Nacional de Telecomunicações também serão ouvidos. Os problemas estão identificados, nós temos consciência da grande expectativa dos municípios com relação ao resultado desta CPI. Nós partiremos agora para ouvir órgãos da sociedade civil organizada, como o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, a SUFRAMA, a OAB, a Delegacia do Consumidor, o PROCON, para que a gente possa ter também desses estabelecimentos, desses órgãos da sociedade civil, também o seu grau de insatisfação e a problemática que envolve também esses órgãos. No dia 23 de outubro haverá um encontro nacional das CPIs em Brasília. Ao todo, 18 foram instaladas em todo o país. A meta é debater sobre o novo marco regulatório para a telefonia e sugerir que a internet seja inserida como serviço público. Mas a principal missão é pôr fim à realidade brasileira, onde adquirir um aparelho telefônico é mais fácil do que conseguir se comunicar por ele. Alô, cai em caixa postal, só dá em caixa postal. Em caixa postal cai a ligação, tá muito ruim mesmo. Agora a comissão avança e vai ouvir representantes de operadoras e órgãos ligados ao setor. E durante a audiência pública em Itacoatiara, o deputado Vanderlei Dallas foi empossado como vice-presidente da CPI, no lugar do deputado Orlando Cidade, que pediu dispensa do cargo. E na última semana, o município de Itacoatiara foi duplamente contemplado, com a visita da CPI da telefonia e com a reabertura do porto do município. A Capitania dos Portos autorizou a reabertura do porto de Itacoatiara de forma provisória. O local estava interditado há quase 2 anos por conta de um desabamento. O presidente da comissão especial que trata o assunto, o deputado Cabo Maciel, e o senador Alfredo Nascimento acompanharam a reabertura do sistema portuário. Fechado para a reforma há quase 2 anos, o porto de Itacoatiara tem a capacidade para atender embarcações de médio e grande porte, além de embarque e desembarque de passageiros. O local foi interditado após um desabamento por parte da estrutura portuária e manteve-se fechado para a reforma. A demora na conclusão das obras levou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, a formar em abril deste ano uma comissão parlamentar para acompanhar os trabalhos. O deputado pelo PR, Cabo Maciel, assumiu a presidência da comissão e disse que o município estava sofrendo pela paralisação do porto e estava sem um local apropriado para embarcar ou desembarcar nos motores de linha que atendem a cidade. O capitão César Machado fez a liberação provisória por 6 meses com o compromisso do DENIT sanar as exigências que a capitania tem feito para que se abra o porto permanentemente. Itacoatiara vai passar a atracar os barcos regionais
e dessa forma vai gerar emprego e renda, embarque e desembarque de barcos regionais. Nós vamos poder ter um mecanismo de como escoar essa produção, receber essa produção no município de Itacoatiara. O porto foi liberado para funcionar de forma provisória durante um período de apenas 6 meses. Após o término do prazo, a Marinha do Brasil deve voltar ao local para fiscalizar as obras e verificar se as exigências feitas pelo órgão foram de fato cumpridas. De acordo com o capitão dos portos, César Machado, a estrutura de fundição do local ainda é a maior preocupação. Ainda existem várias exigências a serem cumpridas. Não só de burocracia, principalmente de segurança, principalmente em relação ao sistema de fundeio do porto, que é o que mantém o flutuante, né, estático no local. Então a gente resolveu dar 6 meses para dar maior segurança para o embarque e desembarque de passageiros, mas não podemos dar uma liberação total. 6 meses para a gente acompanhando, ao final dos 6 meses a gente vai avaliar o que foi feito, principalmente em relação ao sistema de fundeio. Se for o caso, a gente vai prorrogando e vai acompanhando o andamento das obras. O ex-ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, acompanhou a reabertura do local. O parlamentar afirmou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, tem um projeto pronto para a construção de um novo porto no município. Na ocasião, Alfredo afirmou que deve reivindicar, junto ao Ministério do Transporte, a liberação de mais verba para que o projeto de uma nova área portuária para o município saia do papel. Eu já pedi para que o diretor do DENIT faça atualização de preço e eu vou ao ministro César Borges, que é ministro dos Transportes, pedir em meu nome, como senador do estado do Amazonas, a autorização para a construção desse novo porto da cidade de Itacoatiara. Essa solicitação deve ser feita o quanto antes? O quanto antes, eu só dependo dessa atualização de preço e me disse agora o diretor do DENIT que até o final do mês ele conclui a atualização para a gente ter o valor real ou próximo dessa construção, para que seja iniciado o processo licitatório. As obras de reforma do atual complexo ainda não foram concluídas. O superintendente regional do DENIT, Fábio Galvão, disse que a administração do local agora é federal, mas um convênio firmado entre os governos federal e estadual deve dar continuidade às obras. Existe um convênio do DENIT com o governo do estado para que o porto de Itacoatiara fosse reformado e ampliado. Este convênio está em andamento e a Secretaria de Estado de Infraestrutura está licitando a reforma aqui do retroporto. Cabo Maciel afirmou que o trabalho da Comissão Especial dos Portos deve continuar durante a conclusão das obras de reforma, principalmente no que diz respeito ao cumprimento das exigências estabelecidas pela Capitania dos Portos. Ainda tem 700 mil do convênio com o governo do estado. O governo do estado ainda deve encaminhar a empresa para fazer esse término dentro dessa reforma que foi feita aqui no porto. E ainda tem também 900 mil que falta ser pago através do DENIT para uma empresa que também precisa terminar o serviço que foi feito aqui, os trabalhos que foram feitos. Então, é necessário que a gente acompanhe isso, a comissão vai continuar, eu vou estar à frente disso aí, tanto na CEINFRA quanto no DENIT, para que a gente possa ter as melhorias adequadas para que o porto funcione permanentemente. Uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa discutiu a importância da educação fiscal. O evento também abordou a proposta de criação de programas que conscientize a população a respeito da importância do pagamento dos tributos nos municípios do interior do estado. O pagamento de tributos faz parte do dia a dia do brasileiro. Muitas vezes, sem perceber, o cidadão paga impostos, como é o caso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que está embutido no preço das mercadorias. É justamente para informar a população a respeito de direitos e deveres, quando o assunto são os tributos, que existe a educação fiscal. Porque o Estado em si, ele não existe, né? Ele é um ente que ele é criado e ele só pode atender às necessidades da população através da cobrança dos impostos. Então é através dos impostos que nós possamos atender todas as necessidades da nossa sociedade. Então sempre está debatendo isso para mostrar a importância, como é feito, como se arrecada, para onde vai aplicado esses recursos e fazer com que o cidadão possa ajudar nesse processo, ao exigir a nota fiscal, estar acompanhando onde estão sendo aplicados também esses recursos. Quando você deixa
de arrecadar tributos, você não tem verba para você investir em educação, saúde, segurança. Então, esse trabalho da educação fiscal é justamente para conscientizar a população de que nada, vamos dizer assim, é de graça, certo? Tudo precisa de dinheiro para ser mantido. Então, a educação fiscal serve para isso e quando a população não tem essa consciência, isso gera um prejuízo não só, a gente fala do modo geral, para todos, né, para a própria sociedade. Normalmente você diz assim, não vou cobrar nota fiscal porque vai me favorecer. Não, quem fala isso está totalmente enganado. No Brasil, o Programa Nacional de Educação Fiscal é coordenado pela Escola Superior de Administração Fazendária, que conta com parceiros nos estados para que as ações sejam efetivadas. Uma audiência pública realizada na sede da Lean discutiu a importância do programa e debateu a possibilidade da instalação de ações semelhantes em nível municipal. Lá dos municípios é que tudo acontece, serviços públicos, não é? Políticas públicas e assim por diante. O programa de educação fiscal, ele também não é exceção. Ele tem que ser municipalizado ou através de decreto municipal ou através de lei municipal. É muito importante que os municípios trabalhem a educação fiscal porque vira e mexe você fica reclamando da falta de recursos, fica reclamando da falta de dinheiro para investir no social. E a educação fiscal, ela preza muito pela arrecadação, preza pela verdadeira aplicação de recursos públicos, preza por um dinheiro público voltado realmente para a sociedade. O deputado Tony Medeiros foi o autor da audiência. O parlamentar defendeu a importância do acesso da população às informações sobre educação fiscal. Segundo o parlamentar, o conhecimento pode evitar uma série de transtornos ao cidadão. A educação fiscal é a base. E no mundo hoje globalizado, no mundo cibernético, hoje até a nota fiscal é eletrônica. Então, a educação fiscal ela tem que vir desde as crianças. Eu sou amigo particular do Augusto Bernardo Cecílio, que é o coordenador do programa de educação fiscal no estado do Amazonas, e reconheço a importância do programa, até porque sem tributo, é o tributo que move a máquina administrativa dos três poderes do país. Sem o tributo não tem obras, sem o tributo não tem rua asfaltada, não tem escola, não tem hospital. Então, o tributo é a base de tudo isso. A Assembleia Legislativa do Estado também apoia a causa. O Poder irá sediar um seminário a respeito do tema. O evento vai de 15 a 17 de outubro na Escola do Legislativo. O Seminário de Educação Fiscal e Cidadania vai acontecer pela parte da tarde no auditório da Escola do Legislativo para prefeitos, vices, vereadores, servidores públicos, lideranças comunitárias, universitários e demais interessados. E uma audiência pública discutiu sobre a criação da capelania do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Amazonas. A proposta foi do deputado Francisco Souza, que quer tornar a atividade oficial. A capelania é uma atividade de assistência social e religiosa prestada aos serviços civis e militares, garantida pela Constituição Federal. O papel fundamental do capelão é cuidar e zelar da sociedade, contribuindo intensamente para a saúde espiritual do ser humano. Uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa para discutir a criação oficial da atividade nos serviços militares do Amazonas. A capelania ainda é um serviço terceirizado nas corporações, mas já ajuda nos trabalhos de conflitos sociais do policial militar. É o que garante o coronel Ricardo Magno, representante da corporação. Todos os trabalhos em nível de capelania, sempre quando tem reuniões fora do Estado, a gente comparece, a gente interage. O nosso policial militar, ele tem esse trabalho executado em caso de doença, em caso de visitas hospitalares, em caso dos policiais presos, eles têm o serviço de assistência psicológica, social e a religiosa juntamente. A gente faz o acompanhamento militar, acompanhamento em casa. Dentro da atuação do Comando do Corpo de Bombeiros do Amazonas, existe o Centro de Assistência Social Religiosa, o CASR, que faz o apoio da atividade no comando. Segundo o diretor do centro, a criação da atividade de capelão de forma oficial vai contribuir com a atividade da corporação.
Nós não temos um capelão específico no Corpo de Bombeiros, até mesmo pelo nosso efetivo e pela própria atividade do Corpo de Bombeiros. Então, se nós pegássemos um capelão para servir a capelania do Corpo de Bombeiros, esse homem ele poderia fazer falta no efetivo do Corpo de Bombeiros numa ação que necessitasse do bombeiro em si. Então, graças a Deus, Deus nos deu a condição de fazer esse elo de ligação Deus-homem e também atuar para a atividade de fim do bombeiro se for necessário. Nosso efetivo é bem menor. Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa realiza uma audiência pública para debater o assunto. De acordo com o autor da proposta, deputado Francisco Souza, a discussão deve oficializar a criação da capelania militar para que tenha força de lei no Amazonas. Nós não temos no estado do Amazonas, por força de lei, oficialmente capelania militar, nem na Polícia Militar, nem no Corpo de Bombeiro. Apesar de termos um trabalho muito grande e muito bom com as capelanias religiosas. Dentro da Polícia Militar do Estado do Amazonas, nós temos um trabalho de capelania evangélica e católica muito bom. Temos as capelanias carcerárias, temos um trabalho que podemos dizer muito bom no estado do Amazonas, mas nada oficial no Corpo Militar. Então, nossa proposta com a audiência pública é para debatermos com as autoridades pertinentes. O propósito é que, em audiência pública, a gente já comece a oficializar o propósito. O próximo passo, segundo o parlamentar, é levar a proposta da criação da capelania para o governo do Amazonas. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 34 graus. Para o município de Barcelos, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 28. Em Caapiranga, a previsão é de céu encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 36 graus. A Assembleia Legislativa sediou a aula inaugural do curso de formação de delegados da Polícia Civil. Quase 100 alunos irão reforçar a segurança no interior do estado. Depois de formados, o governador Omar Aziz e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, participaram da solenidade. Acompanhe a matéria do repórter Adriano Castro e do cinegrafista Demis Willer. Os 94 alunos delegados que irão receber instrução até o mês de março de 2014 foram recém-convocados do cadastro reserva do último concurso público para delegados da Polícia Civil, realizado em 2009. O curso de formação é composto por disciplinas da matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Os candidatos também aprenderão aspectos da atividade policial, como tiro, condução de inquéritos e termos circunstanciados de ocorrência. Na aula inaugural realizada no auditório Belarmino Lins da Assembleia Legislativa, o delegado-geral de Polícia Civil destacou que os novos profissionais vão reforçar a segurança no interior do estado. Segundo Josué Rocha, 31 municípios não possuem delegados de carreira. Estes que estão chegando vão preencher exatamente essa lacuna que nós temos. Com isso, nós teremos um trabalho muito mais elaborado, uma investigação muito melhor, para que estes inquéritos ou estes procedimentos, ao chegarem no Ministério Público, nós não tenhamos críticas e sim elogios pelo trabalho. O governador do estado, Omar Aziz, destacou os investimentos feitos na segurança no Amazonas. Em 2012, foram mais de R$1 bilhão aplicados no setor. Omar também ressaltou a importância do trabalho feito pelos delegados e disse que a segurança é a única área do serviço público que todos recebem o mesmo tratamento. Você, quando tem problema de médico, você pode ir para um hospital particular. Quando você não quer colocar um filho seu e tem dinheiro, coloca numa escola particular. Mas não existe ainda delegacia particular. Todas as delegacias que estão são para todas as classes sociais, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro. Então,
é realmente um serviço que é para todos. Então você não pode tratar de forma diferenciada uma pessoa que tem um cargo importante de uma pessoa que infelizmente é uma pessoa humilde. Então nós temos que tratar iguais e tratar com sensibilidade, com humildade, para que a gente possa servir essas pessoas com a maior dignidade possível. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Josué Neto, afirmou que o Parlamento Legislativo contribui efetivamente com a segurança pública ao examinar mensagens oriundas do governo. O governador tem investido muito na segurança e é um conjunto de fatores, é um conjunto de ações. Não é só o programa do Roda no Bairro, não são só novos veículos, não é só o aumento do salário dos servidores, dos policiais civis e militares, mas também a contratação agora oficial de 94 novos delegados para o Amazonas. E aí a gente fica muito feliz em poder estar participando de um evento desse, de poder ajudar o governo quando o governo envia para cá as matérias que são necessárias para a aprovação dos deputados, e nós ficamos muito felizes em estar participando desse governo. O presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAN, deputado pelo PR Cabo Maciel, afirmou que os novos delegados que farão parte da corporação da polícia beneficiarão diretamente a população do interior. Nós, deputados que visitamos o interior, sabemos da necessidade que o interior do estado passa por falta da polícia judiciária, em especial do delegado que faz os inquéritos policiais. E esses delegados formados vão poder suprir essa necessidade do interior e reforçar a titularidade aqui em Manaus também. Parabenizar o governador do estado, a Secretaria de Segurança, na pessoa do Coronel Vital, e o delegado-geral Josué e o Alfiero, que tiveram uma participação muito importante nesse chamamento. Jeff McDonald, um dos 94 alunos, destacou a qualidade do curso que irão receber. Com a entrada, depois do curso de formação, todos sendo aptos, assumiremos esses postos que estão em defasagem e a contribuição direta com a qualidade, que o curso está sendo iniciado hoje, é um curso com professores renomados nacionalmente aqui em Manaus, e com certeza haverá uma boa qualificação para nós, candidatos. Ricardo Brizola Balestrieri, ex-secretário nacional de Segurança Pública, palestrou sobre o quadro geral da segurança pública no Brasil e a importância do policial. Dentro desse sistema, as enormes possibilidades que os delegados de polícia, que ingressaram agora nessa nova turma, as imensas possibilidades que eles têm de fazerem um trabalho de policiamento de proximidade, de serem mediadores de conflito, de atenderem bem a população, de acolherem realmente uma população que em geral é órfã de quase tudo do ponto de vista de acolhimento. Desde o mês de setembro, a Polícia Civil do Amazonas realiza um curso de atualização em direito penal, direito processual penal e legislações especiais. A capacitação, em parceria com a Escola do Legislativo da Assembleia, é uma iniciativa pioneira, com o objetivo de qualificar e aprimorar o conhecimento de todos os servidores, principalmente do interior do estado. Além das dificuldades do cotidiano, inserir o deficiente visual no mercado de trabalho é ainda uma barreira a ser vencida. Em sessão especial na Assembleia Legislativa, proposta pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto, o assunto entrou em pauta. O evento também comemorou os 27 anos da Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas e lembrou o Dia do Deficiente Visual. Deficiência visual é definida como uma perda de visão, que pode ser parcial congênita ou adquirida. O nível de acuidade visual pode variar em cegueira, que é a perda total do sentido, pouquíssima capacidade de enxergar, ou baixa visão, que se caracteriza pelo comprometimento do funcionamento dos olhos, mesmo após tratamento. Como forma de fomentar a inclusão social, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em homenagem aos 27 anos da Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas e ao Dia do Deficiente Visual, proposta pelo presidente da Casa, Josué Neto. A sessão foi presidida pelo deputado estadual Luiz Castro, que cobrou do poder público repasse de verbas à associação. Primeiramente, acho que as CEAs têm que ter um outro olhar, uma outra visão em relação às entidades.
É claro que tem que haver um crivo técnico, tem que haver o respeito à legalidade. O Tribunal de Contas do Estado está aí para fazer termos de ajuste de gestão, um processo que passou inclusive pela Assembleia com uma nova lei que vai permitir corrigir os erros que são, em regra, erros de boa-fé. Essas entidades lidam com muita dificuldade, não tem uma equipe técnica especializada e elas dependem muito de um assessoramento que o governo do Estado não lhes dá do ponto de vista contábil e financeiro. O que acontece é que, além da demora do repasse dos recursos, houve várias entidades sérias que, por 0,25 apenas na avaliação, ficaram excluídas dos convênios com o governo do Estado. Ou seja, são entidades que alcançaram a avaliação 6,75, que recorreram, mas cujo recurso não foi admitido pelo governo do Estado. As cobranças foram reforçadas pelo presidente da Advan, que afirmou que a entidade vem passando por dificuldades financeiras. A dificuldade é de implementarmos as propostas administrativas que venham a apoiar as ações voltadas às pessoas com deficiência visual, né? Como, por exemplo, apoio a cursos profissionalizantes que a Advan desenvolve, né? Junto ao CETAM, junto a alguns outros parceiros, né? E bem como também a questão da falta de estrutura da associação, né? Nós precisamos de equipamentos eletrônicos, de uma modificação nos computadores da associação, que são todos adaptados, estamos sem climatização, mas graças aí ao apoio da VEMEPA, vai nos ajudar na compra de alguns equipamentos, né? Porque infelizmente a CEAS realmente fechou as portas aí, através de convênio que deveria ser firmado. Nós e a AMA fomos muito prejudicados, sentimos que realmente foi muito cruel o corpo técnico da CEAS em relação aos propósitos da Advan. Os trabalhos realizados pela associação incluem diversos cursos para garantir o ingresso dos deficientes visuais no mercado de trabalho. Na Advan, tudo pode, né? Você chegar lá sem visão, alguns já tentaram suicídio, mas quando eles chegam lá, que eles veem que nós temos o Cláudio, que acabou de dar o seu depoimento aqui lá no mestrado, que nós temos pedagogos, que nós temos advogados, que nós temos pessoas capacitadas para assumirem cargos, eles acreditam e vão em busca dos seus sonhos. E nós apenas os ajudamos a completar os seus sonhos. As dificuldades de adaptação para os deficientes visuais são muitas. Alguns, ao se depararem com essa situação, se sentem desamparados e encontram na Advan fonte de apoio e novas perspectivas de vida. Eu nasci com uma patologia chamada que tem a característica de fazer você ir perdendo a visão gradativamente. Então, quando se agravou, eu estava funcionário aqui da Assembleia e ainda viajei para Belo Horizonte, numa tentativa de reversão, mas até hoje não tem cirurgia, né? Não tem uma cura. E, claro, quem tem um projeto de vida e de uma hora para outra tem que refazer esse projeto, ou a princípio, você não consegue nem refazer o projeto, né? Você simplesmente vê seu projeto se desmanchando e você fica abalado psicologicamente, com certeza, e onde entra a participação da família, amigos. A associação aceita doações que podem ser feitas na sede, na rua E16, número 37, Conjunto Promorar, Alvorada 2, no bairro Planalto. E no último fim de semana, a Igreja Adventista encerrou a 25ª edição dos Jogos da Juventude Adventista. Mais de 3.000 jovens participaram dos Jogos Juventude e Fé. O deputado estadual Davi Almeida prestigiou o evento e ressaltou que os atletas fazem parte das igrejas adventistas de Manaus e do interior do Amazonas. Foram quase 3 meses de campeonato. Mais de 3.000 jovens de 160 igrejas adventistas participaram dos Jogos da Juventude e Fé, que acontece há mais de 25 anos. A final de vôlei, futsal e society foi no Colégio La Salle, zona centro-oeste de Manaus. O deputado estadual Davi Almeida, que é vice-presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia,
participou do evento e lembrou da importância da prática esportiva pelos jovens. Uma inclusão social, através do esporte, da educação, através do lazer. Este é o nosso lema, trazer, proporcionar à juventude momentos como esse, estrutura como essa, para que nós possamos ter os jovens ocupados com atividades esportivas, educacionais, também nós temos atividades educacionais, proporcionando a esses jovens momentos oportunos como esse. Os jovens participaram de competições nas modalidades de futsal, vôlei e futebol society, nas categorias masculino e feminino. Há também um campeonato de ordem unida. Gisele Lopes é uma das jogadoras que há mais de 10 anos participa do evento. Com certeza é muita emoção, porque são mais de 10 anos de jogos. E isso aqui é um grande marco, principalmente para a juventude adventista. E com certeza fica gravado na nossa história. Então, para mim, é muito importante participar dos Jogos da Juventude, pelo fato de ser um jogos cristão e também por nós sermos lembrados através do poder público. Ivonete Seixas, que já foi jogadora de vôlei em campeonatos anteriores, agora treina um time de meninas, que também participa da competição. O tempo vai passando, né, e a gente chega à conclusão que é melhor ficar como técnica e deixar mais jovens participarem na quadra. Eu ainda jogo mais, assim, como brincadeira, mas quando é numa atividade dessa que chega a ser uma atividade tão importante, eu prefiro ficar como técnica. Os Jogos da Juventude têm a intenção de integrar os jovens com atividades físicas e complementar outros trabalhos desenvolvidos na igreja. As atividades desenvolvidas pelo Clube do Rebavador. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia ou canal 18 AMTV, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@leam.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação. Boa semana para você e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.